Shalom, queridos! E vamos para mais um capítulo do livro de Daniel. Agora a gente vai para o capítulo 10. Pergunta, no Daniel 9, 24 diz assim, mas o Senhor não falou que tinha 70 semanas, né, para dar fim aos pecados, selar a visão? Então, é o seguinte, nas 62 semanas o Senhor Jesus sai, então sai o propósito das duas testemunhas para Israel, mas a gente tem até 70 para o povo se converter, porque senão dá a entender que ele saiu da terra, né? E que houve arrebatamento. Não saímos da terra ainda, a gente ainda está aqui, o Senhor Jesus está com a gente e é 70 semanas que ele dá período de arrependimento, só não dá para fazer o projeto, tá? De ir para Israel. E lá no capítulo 11, como a gente viu, né? Que no primeiro momento eu fui tentar ensinar, mas a besta fez macumba, todo mundo ficou com raiva, ninguém quis ouvir. Mas agora as pessoas conseguem ter paz no coração para ouvir, que está escrito lá no Apocalipse 11:11. Depois daqueles 3 dias e meio, que é o que eles me matam, né? Faz macumba. O Espírito divino vindo de Deus entrou neles, puseram sobre os pés e caiu grande temor sobre os que o viram. Então agora as pessoas conseguem ouvir e ter o temor de Deus para arrependimento. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia subir cá. Que daí logo a gente já vai ter o arrebatamento, tá? Um alerta aí pra gente ficar em prontidão. Então vamos lá, para a palavra. Daniel 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, ele teve uma tristeza por 3 semanas completa. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Eu levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é sempre o Senhor Jesus que ele vê. Ele vê o Machia. Ele é o homem vestido de linho, né? E os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assalado. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Eles não tiveram a visão, mas eles tiveram o sentimento de um grande temor. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, deixa eu ir embora daqui. E foram embora, mas não sabia nada do que estava acontecendo. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desânimo, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que se movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejável, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus,
perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o que aconteceu? Daniel viu mesmo o Senhor Jesus, mas aí o Senhor Jesus estava sempre acompanhado de muitos anjos, né? Aí veio o anjo Gabriel e falou assim: Daniel, não está sendo fácil nem para você, né? Não está sendo fácil para você para adquirir essas revelações do fim do mundo. Não está sendo fácil para você, mas você tem que ser um homem forte, forte na oração, forte no Senhor, porque senão você vai perder a bênção. Então você tem que orar, Daniel. Sabe por quê? Porque veja bem, desde o princípio, Deus tem me enviado o anjo Gabriel para te ensinar. Só que daí se levantou o príncipe da Pérsia, que não é nada do natural assim, né? Mas de modo espiritual, é Satanás. E me prendeu com ele. E eu fiquei lá presa. Agora imagine o anjo de Deus com o diabo. 21 dias. Claro que o tempo daqui da terra para o céu é outro, mas, né? 21 dias o anjo fica lá, esperando Daniel orar, esperando Daniel clamar, para Deus enviar um outro anjo mais forte para guerrear contra Satanás. Porque no reino de Deus é assim, cada um tem a sua posição. Gabriel é mensageiro, Miguel é guerra, o Senhor Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, cada um fica na posição em que foi chamado por Deus, lá no céu e aqui na terra. Então, cada um de nós temos um posicionamento que Deus deu. E o interessante é que ele fala assim, ó, e eu fiquei lá preso, né, no reino da Pérsia. Ele pôs-se diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, olha que interessante, quando Deus ele é eterno, mas quando ele fez os seus filhos, que são os anjos, os primeiros têm mais poder do que os últimos. Muito poderosos. Então Miguel, junto com o Senhor Jesus, o Pai Espírito Santo, é muito poderoso. Que ele está falando, ele é um dos primeiros, viu, Daniel? Ele tem muito poder. Em Salmos fala assim que os anjos de Deus têm tanto poder que a gente não tem ideia. O Senhor Jesus tem todo o poder do Pai. Nas mãos dele está o poder do Pai, de Deus, imagina? Quanto poder não tem? Então ele ficou preso lá e Deus enviou Miguel, um dos primeiros que ele criou, né? Que é um anjo. A gente adora só o Pai Jesus e o Pai Espírito Santo e o Deus Pai, né? Não, nem Miguel a gente não adora, tá bom? É Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou pra gente, tá bom? Miguel a gente não adora, mas ele é um anjo de luta, tá bom? Só tô ensinando aqui pra vocês um pouquinho do céu que Deus deu, né? Pra gente. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, uma visão do fim do mundo, Satanás não quer, e já naquela época ele estava pelejando. Por que eu entrei nesse vídeo falando o seguinte? Gente, eu tentei ensinar vocês. Eu tentei, mas eu não consegui. A besta se levantou contra mim lá em Apocalipse 11, fez vocês sentirem raiva de mim e me matou, eu não consegui ensinar. O que eu fiz? Orei. Eu orei, e eu clamei, e eu chorei diante de Deus. E Deus ouviu o meu choro, o meu pranto. E esse choro e esse pranto, a resposta dele, eu fiz um pequeno vídeo que é assim, move a mão de Deus. Foi a resposta que Deus me deu. E lá eu falo um pouquinho de quando Deus estava me ensinando a Bíblia. E tudo aquilo lá é real, minhas imaginações, as visões que eu tive de Deus. Eu não vi Deus assim face a face, eu vi ele como se tivesse assim, eu não sei explicar, uma sombra,
sabe, assim, não sombra, Deus não é sombra, mas eu não conseguia ver nítido, sabe, assim, parece que os olhos da gente não enxergam direito, peraí, tá embaçado, coisas assim, entendeu? Mas Deus não é para ser visto realmente, tá bom? Então, enquanto Deus me ensinava a Bíblia, eu mostrei para vocês um pouquinho, alguns pedacinhos da comunhão que eu tive com Deus. E quando eu fui vencida, e aí eu orei, Deus ouviu a minha oração e Ele me deu a resposta, né? Na verdade, foi o Espírito Santo que veio e falou assim, move a mão de Deus. Aí, se você já ouviu esse vídeo, tá lá no meu Facebook, né? Foi a resposta que Deus deu. Agora você vai ensinar e as pessoas não vão sentir tanta raiva de você, porque eu vou enviar um anjo para pelejar contra a besta e as pessoas vão conseguir aprender sem sentir raiva. Foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. E o que eu digo para você, querido, se você está buscando algo em Deus, não desanima. Continue orando, porque a resposta de Deus vem. Foi com Daniel, foi comigo e é com você também, tá bom? Então, vamos continuar. No 15. E falando ele comigo, essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos de homem me tocou aos lábios. Então abri a boca e falei e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou força em mim. Essas coisas não acontecem só com Daniel, mas acontece com você também. Quando a gente busca Deus, parece que tudo dá errado. E comigo também. Tem dia que eu não quero ensinar vocês, né? Porque as lutas que eu tenho são tão grandes. Tem dia que eu quero dar tudo. Eu falo, eu vou dar tudo num dia só para acabar isso, né? Porque vem luta sobre a vida da gente. O inimigo tá sempre pelejando. Não só com Daniel, mas com você. Comigo também. Mas a gente deve permanecer em oração. A oração é importante, muito importante. Daniel orou e ele não desistiu. Então não desista por nada desse mundo, continue orando. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Ele ficava realmente debilitado, cansado, né? Eu sinto isso, eu sinto um cansaço que parece que eu sou muito velhinha, sabe? Assim, não é nada assim, mas é um cansaço que você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue. E não é depressão, sabe? Mas eu sinto também muitas angústias, né? Tudo isso eu venço na oração. Tô vendo umas mensagens que tá chegando aqui. E uma como semelhança, no 18, de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste, porque o Senhor vem e ele tira esse desânimo da gente e ele põe a gente de pé, tá? Então, se você tá assim, permaneça orando, que ele vai te pôr de pé também. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito nas escrituras da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O que acontece? Quando a gente vem aqui para 70 semanas, né? Enquanto a gente está na Terra, não é nem nas 70 semanas, vamos lá para o 7. Enquanto a gente está na Terra, o Senhor Jesus está aqui com a gente. Porque Ele disse assim, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês. Mas eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando a gente está em Daniel 7, que a gente vai aqui para o versículo 13, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu o seu ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Que estava falando do arrebatamento da igreja. Certo? Certo.
Então, o que o Senhor está dizendo? Enquanto a minha igreja, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Enquanto a gente está aqui na terra, o Senhor Jesus está conosco. E nós orando, Ele tem autoridade para pelejar por nós. Por isso que a oração não pode parar. Então, continue orando. Com força ou sem força. Continue orando. Que Ele está pelejando conosco. Mas Ele diz assim... No 20, e disse, sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas quando eu arrebatar vocês... Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de manjar, sobre as abominações virá o assolador, até a consumação, que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando eu arrebatar vocês... vai vir um assolador. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aí é onde que é o fim do mundo. Aí o Senhor vai pelejar e o mundo vai acabar. Até que a ira se derrama sobre o assolador. E aí você sabe como que o mundo vai acabar, né? Aí o mundo vai acabar, primeiro tem um grande terremoto, depois tem a guerra. O Senhor vai apagar o sol e a lua, a terra vai ser nula, um monte de coisa. Entende? Então é isso. Então quando a gente tá aqui, o Senhor tá pelejando com a gente. Então se você tem esses desânimos, tá sem força, não consegue orar, não consegue mesmo, se você pecou, por exemplo, você tá caminhando com Deus. Uma das coisas que acontece muito comigo, eu tô caminhando com Deus, de repente eu peco. Eu peco muito com nervoso, sabe? Às vezes as palavras saem da minha boca assim, né? Eu já dei um exemplo pra vocês, né? Eu falei assim pro príncipe assim, eu vou comer teu fígado, né? E não pode, queridos. Naquele momento acabou tudo. É como se, sabe, fosse tudo embora. Aí veio um desânimo, uma falta de força. E aí veio o Senhor falando, Tânia, não pare de orar. Senhor, eu pequei, continue orando. E aí eu pedi perdão e voltei de novo. E fiquei de pé de novo. Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Pede perdão e continua. O que você não pode fazer, o que a palavra está ensinando, tanto para Daniel como para a gente, é parar de orar. Mas eu pequei. Levanta, ora, pede perdão. Porque às vezes a gente peca involuntário. Vem um nervoso na gente que já era, né? Então, queridos, às vezes a gente é irritado numa loja, enfim, né? Não sei, cada um, né? Enfim. O que eu falo para vocês é continue orando. Não pare de orar. Mas eu sou tão pecador, continue orando. Não pare de orar, tá bom? Por quê? Porque a nossa oração dá autoridade para Jesus agir por nós. Para Jesus falar para Satanás, basta. Essa pessoa tem orado, tem me buscado e eu tenho aqui autorização para tomá-la para mim. Então, por isso que a gente tem que continuar orando, tá bom? Então, o que eu falo para vocês com essa palavra é que vocês continuem orando. Jesus está com a gente, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E vamos crer e vamos continuar, não vamos desanimar, porque a gente vai vencer essa batalha. O Senhor vai vir nos buscar e a gente vai morar com Ele, tá bom? Shalom e até o próximo vídeo.